Alô? Oi. Bom, boa tarde a todos e todas. Queria agradecer imensamente o convite. É uma honra muito grande fazer parte dessa mesa e dividir esse espaço desde de manhã com pessoas que têm aí lutado e trabalhado tanto no enfrentamento dos desafios brasileiros, né, educacionais. Eu tenho a tarefa difícil de substituir o professor Mozart Ramos. Espero conseguir aí transmitir as mensagens do Instituto para vocês. Então, para começar, eu também gostaria de situar quem somos, só rapidamente, só para a gente fazer um alinhamento e entrar, de fato, nesse tema da formação continuada. O Instituto Ayrton Senna é uma organização sem fins lucrativos que busca oportunizar melhores situações para crianças e jovens. Na verdade, a gente amplia as oportunidades para essas crianças e jovens. Esse instituto tem 22 anos, ele surgiu de um sonho do Ayrton Senna, que conseguiu deixar esse sonho e a família conseguiu concretizá-lo. Então, é a partir desse lugar que eu vou contar um pouco para vocês. E quando a gente fala em oferecer oportunidades educacionais para crianças e jovens, a gente não pode deixar de olhar para a escola que a gente tem hoje. E rever os propósitos que hoje a escola tem. Em primeiro, o propósito educacional para os estudantes. Então, quando a gente fala nessas dimensões que todos vocês já devem ter ouvido muitas vezes, que é quando a gente olha para os estudantes e pensar nas dimensões do ser, do fazer, do conhecer e do conviver. Mas, além dos estudantes, a gente olha também para o professor. Quais são os impactos dessa nova demanda do século XXI para esse professor? O que a gente precisa fazer para que ele se veja frente a esses alunos. E é mudando alguns paradigmas que isso precisa acontecer. Bom, que paradigmas são esses? A gente fala em educação integral. E o primeiro ponto que acho que é importante frisar aqui, que quando a gente fala em educação integral, a gente não está falando necessariamente em educação de tempo integral. Ela pode, sim, acontecer no tempo integral, mas educação integral não é sinônimo de tempo integral. Quando a gente fala em educação integral, nós estamos falando do desenvolvimento pleno de um aluno, em seus aspectos cognitivos e socioemocionais. Seja ele em tempo parcial, seja ele no modelo que a gente achar que é mais conveniente. A ideia é fazer adaptações para que todos os alunos possam ter essa condição, independente do tempo. Bom, como é que a gente pode promover uma educação integral, se não é só aumentar o tempo de exposição do aluno? A gente pode trabalhar numa abordagem integrada do currículo. A gente pode desenvolver uma matriz que tenha intencionalidade e tenha uma sistemática para desenvolver essas competências. A gente pode criar uma cultura de colaboração nessa escola. A gente pode dialogar, fazer com que o currículo dialogue com o projeto de vida dos estudantes. A ideia é que o estudante, de fato, se sinta pertencendo a esse universo escolar. Que seus anseios, que seus desejos, que seus interesses sejam escutados e sejam atendidos, que sejam parte do processo educativo. Bom, com esse propósito de olhar para a escola e de oferecer, hoje nós trabalhamos em algumas frentes. A gente trabalha fazendo parcerias com diversos órgãos, universidades, sempre pensando na melhoria. A gente desenvolve soluções educacionais e leva essas soluções educacionais para as redes públicas, com foco na implementação e também na advocacia desse conceito de educação integral que nos é muito precioso. Nesse sentido, a gente tem alguns eixos que estruturam a política e a prática de educação integral. Entre eles, o eixo da formação de equipes, da formação continuada e da formação em serviço.
São outros tantos eixos que sustentam a política e prática de educação integral. No entanto, eu não vou me atê-los, porque o tema de hoje é a formação. A formação, para a gente, é uma das dimensões muito importantes. Ela é parte, sim, de um todo, de uma política de educação integral, mas é também um fim em si mesma, né? A formação de equipes é algo que nos é precioso e que temos dedicado muito tempo de prática e de pesquisa sobre esse tema. Numa forma que a gente faz a formação continuada de diversos atores em redes públicas, que vão desde os professores, a coordenadores pedagógicos, a gestores, a equipes de secretaria. Fazemos a formação em serviço, com visitas técnicas, e algo que também a gente entende que é muito importante, que é a formação de formadores locais. A ideia é sempre trabalhar numa linha de transferência. Quer dizer, de fato, criar situações em que as próprias redes possam caminhar depois com esse programa de educação integral. Mas, para tudo isso, gostaria, antes de sinalizar alguns recortes de dados brasileiros que nos fazem pensar com bastante atenção na formação continuada. A gente tem aí, primeiro, um consenso, acho que isso vai para todas as pessoas que têm trabalhado com formação, de que, aqui no Brasil, de que é necessário aprimorar a prática docente para que a gente consiga enfrentar alguns desafios sérios do nosso cenário educacional. No entanto, alguns dados nos fazem parar para pensar e olhar como que a gente pode fazer isso, porque hoje, se a gente quer melhorar a prática, a gente sabe que a gente precisa melhorar a prática praticando. E acho que de manhã e hoje, mais cedo, também já foi muito falado que não é só a prática pela prática, né? Acho que o grande desafio é aliar a teoria à prática. No entanto, os nossos cursos estão muito desconectados com a prática. Hoje, no Brasil, a nossa formação inicial, ela dedica, em geral, uma média de apenas 10 semanas para a prática. Então, quando a gente vai trabalhar em formação continuada com esse professor, de fato, ele tem muito pouco repertório das situações que acontecem no dia a dia da sala de aula, muito pouco repertório de como lidar com aquele estudante real que está ali na frente dele. Outro dado que chama a atenção é o desinteresse pela profissão. Também que já foi dito aqui mais cedo, desde de manhã, hoje, no final do ensino médio, apenas 2% dos nossos estudantes querem ser professor. Ou seja, uma profissão que vem seguindo bastante desvalorizada. Somando-se ao fato de que não há um programa de progressão na carreira. Ou seja, bons professores deixam de ser professores, saem da sala de aula. Se eu não me engano, o professor Abrúcio falou disso de manhã também. Saem da sala de aula para assumir outros cargos na secretaria, buscando um crescimento na carreira. O que é uma pena, porque a gente perde gente boa que está dentro da sala com os nossos estudantes e que poderiam também ser bons parceiros nas suas escolas para os seus pares. Nesse sentido, na mesma medida em que a gente vem falando, a gente tem esse cenário docente, e a gente vem falando que o século XXI traz mudanças, que a gente precisa olhar para a escola, que a gente precisa rever o propósito da escola. E os professores? O que a gente precisa rever quando a gente fala da formação do professor? Nós temos trabalhado com algumas dimensões que o professor deveria olhar para a sala e rever as suas relações. Então, a relação do professor com seus pares e com os estudantes. A relação dele com o próprio processo formativo. Dele com a profissão que ele escolheu e como é que ele vem caminhando nessa profissão. A relação dele com o conhecimento, com a pesquisa, com a busca de novos conhecimentos.
a relação dele com a avaliação e com o próprio projeto de vida. Será que essa escola que ele está hoje é aquela escola que ele escolheu, que ele ansiou, que ele tinha ideais para mudar o mundo, para ser professor, para formar pessoas? Será que essa escola que ele hoje trabalha está em diálogo com isso que ele escolheu? O professor hoje tem um grande desafio de lidar com novos estudantes, os famosos nativos digitais, de lidar com um conhecimento que muda e cresce absurdamente numa velocidade estonteante, quer dizer, na velocidade do toque do celular. Esse conhecimento, na medida em que ele cresce nessa rapidez, ele ainda exige maior colaboração para ser compreendido. Então, é uma nova cultura que se estabelece na escola. Quer dizer, quando a gente olha para todas essas dimensões, o que a gente vê? Que é essencial e imprescindível que a gente olhe para a formação docente pensando na criação de uma cultura de colaboração. Esse professor sozinho, hoje, ele não pode mais trabalhar. Sim, é lógico que a melhoria nas didáticas, a abordagem é importante. Essa abordagem da didática ela é importante, mas um professor não adianta aprimorar a didática e continuar trabalhando sozinho com as demandas que a gente vem vendo hoje. Quer dizer, quando a gente olha para todas aquelas dimensões que ele precisa olhar e se relacionar, é urgente que a gente olhe para a necessidade de uma cultura de colaboração. Sozinho, um professor não pode trabalhar mais na escola. É importante que ele consiga se ver com os seus pares, com os estudantes, parceiro dos seus gestores. Então, esse é um dos eixos que eu vou trabalhar hoje. Não é o único da formação, mas a gente vai falar um pouquinho sobre essa importância. E, para isso, eu gostaria de trazer a fala de uma professora do Rio de Janeiro, do Colégio Chico Anísio, que mudou bastante a sua prática, e acho que é um depoimento que me faz muito sentido, eu gostaria de compartilhar com vocês. É uma nova postura. Você passa a olhar, o ensinar e aprender de outra maneira. O tempo todo, você está revendo a sua prática. E não existe a questão da culpa, de achar o responsável, se o fracasso é do aluno ou o fracasso é do professor. Tem que ir de mãos dadas com os outros colegas. E aprendi a olhá-los de maneira diferente. Porque o trabalho do professor pode se tornar muito solitário. Ele planeja sozinho, executa sozinho, é o líder da turma. Na minha escola, já trabalhamos de maneira muito colaborativa. Mas o professor não está acostumado com isso. Não foi formado para isso. Então, essa é a professora Edinês, de língua portuguesa. E acho que ela traz, com bastante clareza, essa dificuldade, quer dizer, a gente foi formado para trabalhar sozinho, para planejar sozinho, para entrar na nossa sala de aula, fechar a porta e executar uma aula, né, e transmitir conhecimentos. E hoje a gente sabe que esse modelo não funciona. Então, quando a gente fala na cultura de colaboração, de ter esse foco na formação docente, lembrando que não é o único, mas é bem importante, a gente fala na construção de uma comunidade de sentido e de prática dentro da comunidade escolar. Ou seja, todas têm a mesma intencionalidade, compartilham metodologias, compartilham objetivos e compartilham especialmente as responsabilidades. Somos todos responsáveis pela formação de nossos alunos. E somos todos corresponsáveis pela própria formação e pela formação dos colegas. Então, acho que há uma mudança de lugares, uma quebra de paradigmas, porque a formação já não é algo que é imposto de fora, é algo que a comunidade escolar também se corresponsabiliza. E como é que a gente pode apoiar o professor nessa travessia? Como é que a gente pode apoiar o professor nessa mudança de paradigma, nessa mudança de cultura? A gente trabalha com alguns princípios de formação. Eu estou vendo que eu só tenho 5 minutos, eu vou passar rapidamente, muito rapidamente, por todos eles.
Então, pensando naquelas dimensões todas que hoje o professor lida, a gente trabalha com esses princípios, que são a parceria, a personalização, a profissionalização, a pesquisa, homologia de processos, avaliação formativa e prática. De um modo geral, para caber nesses 5 minutos, a ideia de que podemos, sim, ter os estudantes como parceiros, como reais interlocutores nossos, dos professores, na medida em que o professor pode ter uma escuta genuína e ativa desse estudante, pode dialogar com os seus desejos, com os seus interesses, ele volta a colocar o estudante no lugar que lhe é genuíno, que é o centro da aprendizagem. E a parceria não diz respeito só à parceria com estudantes, mas diz respeito também à parceria com seus colegas, com seus professores, pensando em programas de mentoria entre pares. A gente tem trabalhado bastante nesse sentido. Falando na personalização e na profissionalização, vou tentar falar junto para ser mais rápida. Não dá para a gente pensar em parceria se nós não estamos dialogando com os nossos próprios projetos. Então, a ideia de resgatar o projeto de vida do professor, resgatar os ideais que o fizeram ser docente e criar processos formativos, itinerários formativos que dialoguem com seus interesses. Hoje, a tecnologia nos ajuda com as plataformas adaptativas, que a gente pode promover percursos um pouco mais personalizados, né? A profissionalização, porque a escola, nós acreditamos que a escola é o locus privilegiado da formação. É na escola que o professor consegue se formar na cultura da profissão, que ele encontra as referências e as marcas identitárias dessa profissão. E acreditamos que, reforçando a constituição desse time docente, como um time que comunga dos mesmos ideais, dos mesmos valores, da ética, nós caminhamos, sim, no sentido de valorização dessa profissão, que a gente viu que vem sendo tão desvalorizada, caminhamos no sentido da construção de uma cultura de colaboração e caminhamos também no sentido do aprimoramento da prática. Por fim, vou falar também da pesquisa, que eu acho que eu ainda consigo. Falamos tanto nesse conhecimento que vem sendo produzido, que dobra a cada 2 anos, quer dizer, hoje o professor, ele é, sim, um produtor de conhecimento, ele é um curador de tudo isso que vem sendo produzido, ele é um comunicador do seu conhecimento. A gente ouve hoje muitas vozes falando pela educação, mas o professor também se responsabiliza por falar por ela e pode e deve falar por ela. Quer dizer, a busca constante do conhecimento e do crescimento também faz parte desse trabalho formativo. Quando a gente fala em homologias de processos, eu acho que está um pouco semelhante, talvez com algumas diferenças conceituais, mas quando vocês falam em simetria invertida. A gente trabalha no sentido de que todo o processo formativo, tudo aquilo que a gente gostaria que acontecesse na sala de aula entre professor e estudantes, são as estratégias que a gente utiliza com o professor. Acho que vai dar tempo. E, para terminar a prática, então, lembrando que a gente não está falando da prática pela prática, a gente está falando da prática sempre articulada a conhecimentos didáticos e específicos. No entanto, insistimos mesmo que a prática é algo que deve ser muito olhada e trabalhada na formação continuada. Eu acabei de voltar sexta-feira de um processo formativo com 200 professores em Santa Catarina e, de fato, vamos começar um trabalho com esse grupo e eles querem exatamente, assim, bom, qual é o caminho para esse novo planejamento integrado? Qual é o caminho para a reunião? Qual é o caminho para, de fato, eu encontrar com esses estudantes e ter sucesso com eles? Quer dizer, de fato, é a discussão da prática. E acho que é isso que a gente tem que olhar. Eu gostaria de deixar só uma mensagem para terminar, do professor Antônio Nóvoa, que é um professor da Universidade de Lisboa, com quem a gente tem tido o grande prazer de dialogar fortemente sobre formação, e ele esteve no Brasil com a gente recentemente. Eu gostaria de deixar uma... Eu nem
passei por essas telas para ser mais rápida, para deixar uma fala do professor. Vou só ler essa última frase dele. Nada substitui um bom professor. Sem a escola pública de qualidade, não há democracia e, portanto, não há liberdade. Obrigada. Muito obrigado, professora Maria Cláudia Leme Lopes da Silva. Um abraço também para o professor